A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da 18ª sessão extraordinária. Suspendo os trabalhos por 20 minutos. Olá para você, telespectador internauta que acompanha, estava acompanhando aí a sessão ordinária, a 48ª sessão ordinária, ela foi concluída, o presidente abriu a 18ª sessão extraordinária e suspendeu a sessão por 20 minutos. Vou aproveitar agora para fazer um breve resumo do que foi aí a sessão ordinária, 48ª. Os vereadores limparam a pauta do grande expediente, eram 18 itens, 10 requerimentos e 8 projetos. E eles liberaram um projeto importante, que é o PPI, o Programa de Parcelamento Incentivado, que está na pauta de votação das reuniões extraordinárias. Já na ordem do dia, os vereadores aprovaram 3 projetos. Entre eles está o projeto que disciplina a identificação dos agentes de segurança privada em shows, eventos, bares e casas noturnas de Guarulhos. Esse projeto é de autoria do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. Além disso, os vereadores derrubaram o veto ao projeto que institui o programa Catatreco. Esse projeto foi apresentado pelos vereadores Sérgio Inovação do PSL e também pelo vereador licenciado Lamé Ismeili. Lamé Ismeili agora ocupa o cargo de secretário de Direitos Humanos. Os vereadores mantiveram o veto do projeto de autoria do vereador Toninho da Farmácia do PSD. Esse projeto, ele estabelece diretrizes para a administração de creches públicas por instituições privadas. Então esse é um resumo do que aconteceu aí na 48ª sessão ordinária. Agora, nessa tarde, foram convocadas 3 sessões extraordinárias. Nesse momento, estamos aí na 18ª sessão extraordinária, primeira sessão extraordinária desta tarde. Então, vou relembrar vocês rapidamente sobre os projetos que estão previstos para serem votados nessa sessão. São 5 projetos da Prefeitura. O primeiro projeto é o que institui o Programa de Parcelamento Incentivado. É um projeto que propõe o parcelamento de débitos de impostos, como IPTU e também o ISS e também de conta de água. E esse parcelamento ele deve acontecer aí, pode acontecer com redução de juros e multa, dependendo aí do momento em que a pessoa for quitar esses débitos. Então, projeto importante que foi deliberado na sessão ordinária e agora pode ser votado em primeiro e segundo turno na tarde de hoje. Os outros projetos da Prefeitura que estão na pauta, um deles altera a lei que dispõe sobre a administração, a estrutura organizacional e o quadro de servidores da Prefeitura. Outro projeto institui o programa Música nas Escolas, através da estruturação da Orquestra Sinfônica Municipal. Tem um projeto também que abre crédito especial, adicional especial, de R$500 mil para a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. O outro projeto altera a lei de uso, ocupação e parcelamento do solo. Tem ainda um projeto apresentado pela mesa da Câmara que altera a estrutura administrativa e organizacional da Câmara Municipal e outro projeto apresentado pelo vereador João Darcio Ribamar Sacchi. Esse projeto ele cria o serviço privado Premium Luxo em Guarulhos. Seria um serviço de táxis executivos. E tem uma série aí de representantes de organizações de táxi e também taxistas ocupando aí a galeria da casa. Bom, o presidente da Câmara, o vereador Jesus, suspendeu a sessão por 20 minutos e agora a gente vai aguardar. A qualquer momento a gente volta aí com mais informações sobre as sessões extraordinárias, as 3 sessões extraordinárias previstas para esta tarde de hoje. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos, suspendo por mais 20 minutos. Suspendo os trabalhos por mais 20 minutos.
Suspendo os trabalhos por mais 10 minutos. Reaberto os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Darcio. Pelo artigo 2º, vereador. Como? Pelo artigo 2º. É uma questão de ordem que eu vou fazer no final da minha fala para Vossa Excelência. Questão de ordem, vereador. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Boa tarde às pessoas que nos visitam, aos representantes aqui dos taxistas de Guarulhos. Eu quero, democraticamente, como é o espírito que norteia não só o meu mandato, mas toda a minha vida, eu quero, como nós atendemos a categoria na sala de reuniões, deixar claro para todos que estão aqui, obviamente que foram representados pelos presidentes das cooperativas, mas deixar claro que nós, democraticamente, como eu já falei, atendemos aqui ao pleito, ou se não todos, mas pelo menos 90% do pleito trazidos pelos presidentes foram atendidos pelo autor do projeto, que cria a categoria transporte premium na cidade. Em nenhum momento passou pela cabeça desse vereador prejudicar qualquer categoria, senhor presidente. Qualquer categoria. Eu só pediria um pouquinho de silêncio, porque eu vou abrir meu coração para vocês, mas confesso que eu fiquei muito, eu não sei se é o termo exato esse, mas machucou muito a minha pessoa, quando um cidadão, que eu não sei quem é, não sei se faz parte da categoria, mas ele falou ali, enquanto eu estava reunido com os líderes do movimento, deixou claro ali que eu queria matar 500 famílias, senhor presidente. Eu não sou assassino. Eu não sou assassino. Estou aqui representando a população que me escolheu legitimamente pelo voto direto, exercendo plenamente o meu mandato. Eu não aceito esse tipo de ofensa que eu recebi ali. Eu peço a Deus que ilumine a alma dessa pessoa que me chamou de assassino ali no canto daquela parede, que ele reflita essa noite, que ele deite a sua cabeça no travesseiro e peça perdão a Deus. Para concluir, vereador. Para concluir, eu peço pelo 151. Pelo artigo 2º, vereador. Para não correr nenhum tipo de transgressão ao nosso regimento. Eu peço, então, que essa pessoa, ele reflita em ter se referido a mim, justo a mim, que sou aberto ao diálogo, converso com todo mundo. Essa pessoa me chamou de assassino. Assassino eu não sou. Fiquei muito ofendido, confesso aos senhores. Eu não vou aceitar que forças ocultas atuem sobre o meu mandato. É um tapa na nossa cara, vereadora Carol, a senhora que representa as mulheres muito bem em seu primeiro mandato aqui. Eu não vou aceitar que forças externas a essa casa atuem na cabeça dos vereadores. Quem tem medo de altura, não alce voo, vereador Barreto. Eu quero de coração, é lamentável que nós estejamos nesse momento impedindo o progresso e o avanço da cidade de Guarulhos. A segunda cidade do estado, a maior cidade do Brasil, não capital. Mas eu peço, ou melhor, ouvindo aqui alguns vereadores que declararam publicamente o voto ao projeto, favorável ao projeto, ainda mais depois que nós atendemos praticamente tudo que foi solicitado. Eu vou acabar de falar. Eu vou agradecendo às pessoas, aos vereadores, como eu já falei, que declararam seu voto publicamente como favorável ao nosso projeto, que colocaria Guarulhos num patamar acima de qualquer outra cidade, igualando Guarulhos a qualquer cidade desenvolvida do mundo. Mas eu vou ouvir alguns outros colegas que pediram, como o vereador Eduardo Barreto, que está aqui, como o vereador Ramos. Meu pai falava o seguinte: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Presidente, eu estou falando. Quem quiser falar, que se inscreva e atenda o regimento interno. Para concluir, vereador. Concluindo, eu vou ouvir aqui, ao clamor do vereador Barreto,
ao clamor do vereador Ramos, ao clamor de outros vereadores que me procuraram e, sensível à situação, pediram para que nós não votássemos hoje o projeto. Então eu peço, a questão de ordem seria essa, senhor presidente, mas faço agora um pedido especial a Vossa Excelência. Eu peço para que nós não votemos hoje o projeto. Peço para que nós não votemos hoje o projeto. O retire da pauta, por favor, para essas pessoas entenderem que aqui nada se trata goela abaixo. Aqui nada se trata goela abaixo. E também não tenho medo de poderosos da cidade, não. Não tenho medo de poderosos na cidade, não. A cidade não tem dono. Nós elegemos o prefeito e elegemos vereadores. A cidade não tem dono. Alguns se acham mais poderosos que os outros, mas a cidade não tem dono. A cidade não tem dono. Para concluir, mas vereador, democraticamente, eu vou pedir a Vossa Excelência que nós retiremos o projeto, não votemos o projeto hoje. Eu vou me reunir com a categoria essa semana, ou marcaremos uma data oportuna, para tentar entender qual outra dificuldade na aprovação desse projeto, e aí uma outra data oportuna, eu peço para que Vossa Excelência paute, e aí sim nós discutiremos esse projeto. Muito obrigado, senhores e senhoras, muito obrigado, senhor presidente, e agradeço aos vereadores que declararam com hombridade, com coragem e sem medo de se curvar, e não aceitam se curvar para qualquer entidade que seja, mesmo que não seja brasileira. Não temam. Muito obrigado aos senhores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, estava tramitando nessa casa o projeto de lei da autoria do vereador João Dárcio, o projeto Premium Luxo na cidade de Guarulhos. Sim, vereador. Posso concluir minha questão de ordem, senhor presidente? Sim, vereador. Bom, muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente, a quem nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Guarulhos. Quero aqui fazer os cumprimentos aqui a todos os taxistas da Guarucop, o Sindicato dos Taxistas, a Cooper Guarulhos, a Guarulig Táxi, a Comissão Gota d'Água, que se fazem presente. Cumprimentar também meu amigo Jaire, que veio nos procurar e falar para que a gente pudesse entender um pouco sobre essa questão do projeto que estava tramitando aqui dentro da casa. Primeiramente, eu queria parabenizar aqui o vereador João Dárcio. Eu não estou vendo o vereador? Está aqui. Vereador, queria parabenizar o senhor pelo senhor ter parado e ouvido atentamente, recebido a comissão, né? Procurou se adequar diante das necessidades que esses taxistas, esses pais de família, que vêm lutando pela uma sobrevivência, no qual o senhor presenciou. Quem sabe o quanto é difícil, vereador Eduardo Barreto, a vida deles também. Sabemos que veio os aplicativos, né? É uma mudança, uma tecnologia moderna que vem, mas a gente sabe a complexidade que trouxe com uma decrescente do atendimento do taxista, e são quase 1.500 pais de família que dependem do seu emprego, dependem da sua luta. E claro, eu acho que é legítimo o posicionamento do vereador apresentar projeto de lei, como também é legítima a defesa dentro dos projetos aqui dentro da casa. E eu não poderia deixar de vir aqui para poder parabenizar inicialmente a tua atitude. É nobre a tua atitude, vereador, de reconhecer e de voltar a dialogar junto às entidades para poder buscar o melhor caminho. Entendi também de Vossa Excelência que o projeto, na verdade o senhor não colocou atribuindo no pensamento de maldade contra os taxistas. Eu entendi perfeitamente, conheço bem a Vossa Excelência, não é somente pela questão enquanto mandato, mas conheço enquanto pessoa, e eu sei que não é da idoneidade do senhor tratar dessa forma. Então não poderia deixar aqui de fazer os meus cumprimentos a todos os taxistas, que são pais de família, são trabalhadores, e fica o posicionamento que estarei junto com o senhor e também junto com os taxistas, para concluir, senhor presidente, para que a gente possa buscar em conjunto a melhor solução para todos de forma amigável. Parabéns, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, qual o número do item que se encontra na pauta, o projeto do vereador João Dárcio, presidente? 6º. Para concluir, presidente. Para concluir, vereador. Presidente, não poderia deixar de registrar aqui os meus cumprimentos à atitude tão nobre do vereador João Dárcio. No momento ali de discussão, acalorado, que eu acompanhei ali uma fala infeliz, eu quero acreditar que seja infeliz de uma pessoa que estava ali também preocupado com o seu ganha-pão.
dizendo a fala que foi dita, que não vou repetir aqui, ao vereador João Darcio. Naquele momento eu percebi que o vereador João Darcio se feriu, porque eu conheço o caráter dessa pessoa, ao qual eu fiz esse pedido para que se acalmasse, retirasse esse projeto, pudesse dar um prazo para que pudesse se ouvir da categoria, os representantes da Guarucop, os representantes dos taxistas de praça, da Cooper Guaru, e mostrar para essa categoria, que como já foi bem dito aqui pelo vereador Wesley Casaforte, uma categoria que vem sentindo na pele, com a vinda de um aplicativo como a Uber, que, como já foi bem dito aqui também, vem por essa globalização de informação e de serviços que hoje nós temos facilidade, e sofrem diretamente com esse serviço competitivo hoje, que temos, não diferentemente, na cidade de Guarulhos. E aí, o vereador João Darcio, sensível ao pedido deste vereador, achou por bem retirar esse projeto e postergar ele durante 1 semana, 10 dias, para ouvir a categoria. Para concluir, presidente, tinha certeza, João Darcio, que não seria diferente o seu posicionamento, porque pelos 6 anos de política que aqui estou, presidente, tudo que esse homem construiu foi através do diálogo e do debate com as pessoas dessa cidade. Então, gostaria de parabenizá-lo aqui de público, vereador. Gostaria de parabenizar a categoria também por ter se movimentado de uma maneira tão rápida. E deixar frisado aqui, presidente, para encerrar, de uma maneira ordeira, porque me abordaram hoje na frente do meu gabinete, fizeram uma comissão a qual eu nem esperava e foram mais do que educados em apresentar as suas preocupações referente a esse projeto que hoje seria votado. Então, gostaria de parabenizar toda a categoria dos taxistas também, presidente. Pelo 151, presidente. Pelo artigo 151, vereador Ramos. Gente, queria primeiro parabenizar o nosso vereador João Darcio pela sua atitude. Obrigado, vereador, você está representando uma classe que, humildemente, foram até o meu gabinete, aí o presidente, Valdir, aonde chegou com a comissão, falando desse projeto que eu também não tinha visto. E aí, imediatamente, eu falei para o presidente, Valdir, que está aqui na minha frente, o senhor conversou com o secretário do governo americano, onde é presidente de honra daquela instituição? Ele falou, sim, vereador, falei sim. E o secretário de governo falou abertamente para mim que tinha que falar com o vereador João Darcio, que era um projeto dele. Eu achei esquisito isso aí, porque o nosso secretário sempre defendeu essa classe. Gente, será? Eu entendi. Sabe o que é que eu entendi com a fala do meu presidente? Que alguém está cuspindo no prato que comeu. Isso é vergonhoso. Então, parabéns. Parabéns, vereador. Você nos ouviu, vai atender essa classe que é merecedora, sim, merece o nosso respeito. Só tenho que te agradecer por ter nos ouvido, esse vereador e o vereador. Isso, o Barreto. Até esqueci o nome do vereador. Parabéns pela sua atitude. Atenda essa classe que é merecedor. Precisa sim, eles estavam totalmente perdidos, tá? Mas eu não tenho dúvida que hoje vocês têm o respaldo desse vereador, o vereador João Darcio e os demais vereadores. Muito obrigado e que Deus abençoe e conte sempre com esse vereador. Peço a palavra, senhor presidente, pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador Paulo Roberto Sequinato. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretiva dos trabalhos, aqueles que nos assistem pela internet, colegas vereadores, vocês que representam os mais diversos segmentos dos taxistas da nossa cidade de Guarulhos. Vejo aqui também muita gente do Guarucop, dos cooperados da Guarucop e outras pessoas, presidente de outros segmentos da categoria. Realmente, o comportamento da casa, para mim, ele foi brilhante. Porque o voto, ele sempre foi livre, democrático e soberano.
Então, esta casa tem a prerrogativa de escolher como votar, sim ou não, a um projeto de lei, que nada mais, nada menos, trata-se de um projeto de lei. Eu tinha uma posição formada já, porque conheço já, vereador Eduardo Carneiro, há tempo, a Guarucop, desde a época da sua fundação, participei e apresentei, naquela oportunidade, há décadas atrás, a unificação do táxi comum ou táxi de luxo, que se falava naquela época, e hoje chama-se somente Guarucop, os cooperados. Mas meu posicionamento era bem claro, já nesta casa, que eu seria favorável ao pedido daqueles que me procuraram na Guarucop, que já vinham conversando comigo, e óbvio e justo que eu votaria contrário ao projeto já existente na casa. Aliás, falta-se muito debate, mas eu não vi por parte de colegas vereadores desrespeito nenhum. Eu acho que houve um respeito mútuo aqui dentro deste plenário, de um plenário que tem que ser sempre soberano, democrático e livre para escolher como votar, com a sua consciência ou não, da forma que acharem melhor. Mas quero sim dizer que a categoria dos taxistas da nossa cidade, eles estão unidos. Quem pensa que eles não estão unidos sim, não estão dispersos. Então, esta categoria, independente a quem pertence, ao grupo político que pertence ou não, para concluir, senhor presidente, quero dizer parabéns a todos que participaram desse processo da votação deste projeto de lei, que ora não foi votado, não sei se apresentarão oportunamente, e pelo avanço da categoria dos taxistas da nossa cidade. E tenho dito. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu gostaria de saber, Vossa Excelência, se o projeto do PPI está pautado e se já tem parecer de todas as comissões. Está pautado, vereador. Só temos parecer da CCJ. Falta parecer de quais comissões? Falta só da DUD. Só DUD. Bom, eu rogo aí aos vereadores componentes dessa tão importante comissão que façam parecer, já que é um projeto de extrema importância para o governo, mas muito mais importante ainda para a população da cidade. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse lido o artigo 43 da Lei Orgânica do município. Ao senhor secretário para a leitura. Vereador, artigo 43 da Lei Orgânica do município. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, os quais deverão ser apreciados dentro do prazo de 40 dias. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem deliberação, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia. Artigo 2º. O prazo de 40 dias não corre nos períodos de recesso da Câmara e não se aplica aos projetos de código. Para concluir, senhor presidente. Concluir, vereador. Senhor presidente, eu penso que o artigo 43 da Lei Orgânica, a língua portuguesa, a hermenêutica que lá está, é bem claro. Projeto de lei apresentado nesta casa em regime de urgência é respeitado. No entanto, levando-se em consideração os 40 dias que está na lei maior desta casa. O governo precisa aprender, respeitar de forma veemente todos esses vereadores aqui, vereador Eduardo Carneiro. Pouco me preocupa se vou ter desgaste porque ainda não demos parecer no projeto. Se não demos parecer, porque a lei orgânica nos dá essa prerrogativa de analisar o projeto com calma. O senhor quer saber? Eu só tive acesso a esse projeto hoje às 11 horas da manhã, porque nem sistema nessa casa nós temos mais para ter acesso à propositura.
O governo nem teve a capacidade de encaminhar cópia para os gabinetes, já que tem urgência no projeto. Não tiro nenhuma razão da urgência, só que nós respondemos civilmente pelos nossos pareceres. Então não dá para simplesmente, a toque de caixa, encaminhar os projetos para esta casa e sair votando. Comigo não mais. Comigo não mais. Vou aplicar a regra. O senhor viu o início na sessão ordinária, a minha colocação relativamente a um questionamento que eu fiz com o governo, calçado inclusive no artigo 12 da lei orgânica. Para concluir, vereador. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Então, política é uma estrada de duas mãos. Eu não governo sozinho nesta casa. Eu tenho que entender que é um conjunto. E nos anais desta casa, na primeira sessão ordinária, está registrada nas atas de trabalho, o prefeito Guti esteve aqui com o seu vice e disse que nós seríamos 35 ou 36. Só que essas palavras parece que o vento levaram. Só que nos anais da casa não, está registrado para quem quiser consultar. Inclusive essas atas são disponibilizadas no site da Câmara Municipal por força de uma resolução da minha autoria. Até o momento de 2013 isso não era público, hoje é público. Então esse vereador aqui deixa claro, não sou contra o projeto, no entanto, está no nosso prazo de estudo, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Orgânica do município de Guarulhos. Não estou colocando o projeto debaixo do braço de forma casuística. Agora nós temos que respeitar. Temos que respeitar. Eu, particularmente, já colaborei N vezes com o governo. O contrário não é verdadeiro. O contrário não é verdadeiro. E tem uma coisa. O que tem que criticar, eu critico. O prefeito Guti uma vez falou, vamos fazer pelo menos funcionar o que está funcionando. Ele vai e decreta lá a desapropriação da área da indústria Ribeiro, lá onde seria um supermercado, para fazer o equipamento escolar lá na região dos Pimenta. E esta casa aqui se cala. Essa casa aqui está quieta a perder de vista. Então eu não mudo minha posição. Para concluir, vereador. Pela liderança do partido, senhor presidente. Pela liderança do partido, vereador. Eu não mudo minha posição a respeito destas críticas. A respeito dessas críticas. O governo tem que aprender a respeitar mais. Respeitar. Respeitar. Eu estou na minha segunda legislatura. No governo anterior tinha um pouco mais de respeito. Hoje nós temos um chefe de gabinete que acha que chefe de gabinete do prefeito que acha que é o primeiro-ministro do Brasil. Eu nem estou falando da Inglaterra, do Brasil. Ele acha. Ele acha. Pretenso candidato a vereador. Pretenso. Deve ser rainha também. Pretenso candidato a vereador. Ao invés de ir cuidar da saúde dele, que ele tem uns problemas aí de saúde, fica entrando em embate constante e veemente com vereadores. E comigo não é diferente, porque eu fui tirar limpo uma situação no gabinete desse cidadão. O meu assessor está aqui de testemunha. Não resolveu o problema até hoje. Então, já que é para desmoralizar essa pessoa que aqui vos fala que atua na cidade há mais de 2 décadas, eu vou assumir o desgaste. Só que o governo vai pagar a conta também. Eu não pago a conta sozinho. Se nós estamos aqui para enfrentar o PPI, que tanto o Guti criticou nessa casa. Criticou o PT aos montes porque mandava a PPI para cá. E hoje faz da mesma forma.
Porque não soube planejar. Ele foi eleito com apoio popular e não teve nem a coragem de fazer uma reforma administrativa de qualidade. Teria o apoio para isso. Só que agora vem buscar mecanismo de receita. Por quê? Porque não conseguiu fazer o dever de casa no que diz respeito à arrecadação. É essa a realidade que Guarulhos vivencia. Um grande incentivo a ninguém mais pagar imposto, aguardar as pretensas anistia. Pode levantar nos anais da casa, tem as falas do prefeito Guti registrado enquanto vereador. Eu voto a favor do projeto, mas eu estou dizendo aqui da contradição de pensamento. Eu voto, mas não é a melhor saída para esta cidade de Guarulhos. Já critiquei aqui e reiteradas vezes relativamente à forma de cobrança que é muito acanhada, vamos dizer assim. Existem cidades do interior paulista que houve campanhas de pagamento de dívida junto com as fazendas, junto com as varas de fazenda pública. Em Guarulhos, nós estamos falando da 10ª cidade do país e a 2ª cidade do estado. E essas ideias inovadoras não há, mas copiar o que era feito nos governos passados é recorrente. É recorrente. Que nova política é essa? Então, meus senhores, eu não sou contra o projeto, mas chega uma determinada fase que a gente se cansa dos descasos. Se cansa dos descasos. E aí a gente vai para o enfrentamento pelo interesse da cidade. Não dá para a gente ver, por exemplo, um decreto proibindo a população e os parlamentares de ter acesso às coisas, aos assuntos mais básicos da administração. Isso é autoritarismo. Esse decreto precisa ser derrubado na justiça urgentemente. Urgentemente. Uma, que o decreto não se aplica a esses vereadores e não sobrepõe ao artigo 12 da Lei Orgânica do município. Mas parece que lá eles não estão olhando a hierarquia das leis. Esse projeto do PPI que está aqui, existe a questão da sucumbência, dos honorários, dos procuradores. O artigo 85 do Código de Processo Civil, parágrafo 19, impõe regulamentação da sucumbência. No sentido federal está regulamentado, no sentido local ainda não. Então existem várias questões para concluir, senhor presidente. Existem várias questões para ser estudada. Então eu não sou irresponsável de ter acesso a um projeto às 11 horas da manhã e dar parecer em meia hora. Essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete. Senhor presidente, eu gostaria de saber se o projeto 1587 foi retirado a que prazo desta casa. Vereadora, então assim, não pode ser retirado do projeto da pauta, porém não será votado conforme o autor do projeto. Para continuar a questão de ordem, Vai em concluir, primeiro vereadora. lugar, senhor presidente, eu quero parabenizar a comissão que esteve conversando com a gente, o Valmir, a Gessi, a Alexandre, o Marcelo, o Nilson e todos que conversaram. Realmente a nossa posição é o que o vereador acabou fazendo depois de muita conversa e muita negociação e muita mudança no projeto que realmente tinha algumas contradições. De qualquer maneira, eu quero parabenizar o proponente por ter bom senso, né? Quer dizer, abrir ao diálogo. O diálogo é importante.
E eu me inscrevi para falar, vereador, por quê, João Dácio? Para que realmente o senhor chame o mais rápido possível uma conversa com a categoria para ouvi-los, porque eles têm experiência e o senhor sabe muito bem que essa casa, nós, pelo menos nós, já tínhamos discutido e tomado posição de bancada em relação à questão. Mas, tendo em vista que Vossa Excelência reabriu, eu vim aqui, em nome da bancada, solicitar que a reunião com esta comissão e com outros taxistas, se assim o senhor bem entender, seja o mais rápido possível, para que a categoria, que é uma categoria hoje sofrida, que está passando com muitas dificuldades, que traz para nós uma realidade que a gente tem que ouvir. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereadora. Bom, pelo artigo 151, senhor presidente, em relação à proposta do PPI, ninguém é contra, mas realmente, nós, aliás, formamos uma comissão para discutir o regimento, e o regimento é claro, questões tributárias têm que ter um prazo para discutir. Essa questão chegou semana passada na casa. Então, não é necessário que essa casa tenha maturidade de não querer discutir rapidamente as questões para não ocorrer o que está ocorrendo hoje. Vários projetos, pelo menos 2 projetos que estão na pauta, são retornos de discussão que foram feitas sem o aprofundamento, sem a coragem de ouvir a oposição que alertava. Então, eu quero aqui concordar com a posição expressa pelo vereador Laércio Sandes. Aliás, um dos projetos que eu retirei, que está na comissão, é que, inclusive, o substitutivo de projetos tributários que tratam de grandes vultos de dinheiro, de aplicação na cidade, seja possível ter emendas até ao substitutivo. Por isso, eu pedi para me inscrever e para falar, porque essa casa, todos os vereadores têm que começar a prestar atenção no que vota, e como vota, e o tempo necessário da discussão nas comissões. Aliás, eu fui impedida de entrar nas comissões, porque eu iria colocar o dedo na ferida. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Pelo 151. Pelo artigo 151, vereador. Obrigado. Bom, eu gostaria de fazer um contraponto aí ao meu colega, o vereador Laércio, qual eu respeito. Vereador Laércio, eu apenas acho que a discussão política e o embate político entre Vossa Excelência e o governo são coisas que devem ser discutidas à parte. Não dentro de um projeto que é claramente toda a população de Guarulhos, ou aqueles que têm dívidas com o município, tem interesse que seja aprovado o mais rápido possível para essa casa. O senhor fez, dentro da sua prerrogativa, o senhor pediu aí, está dentro da sua prerrogativa como vereador, não é antirregimental o seu posicionamento, visto que está descrito na própria lei orgânica, né, muito claro com relação a isso, mas em determinadas situações cabe a nós, vereadores, tomarmos a iniciativa. O senhor é um vereador extremamente inteligente, extremamente bem preparado, todos nós sabemos disso, mas estudioso, como diz o vereador Eduardo Barreto, ele disse: mas eu comungo com o pensamento de Vossa Excelência. Eu também acho o vereador Laércio muito estudioso. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho certeza que o senhor não vai levar por outro lado, vereador.
Eu acho que sim, a sua sensibilidade como parlamentar, eu rogo a sua sensibilidade. O senhor não pode ser tão insensível ao ponto de querer travar uma pauta. O senhor é o único vereador dessa casa que se opõe a dar o parecer hoje em caráter de urgência para que nós possamos votar o projeto do programa de parcelamento incentivado, que é importante para o governo nesse momento. Sim, é importante para o governo, mas é importante para muita gente na cidade que deve e quer pagar. E é um incentivo. Então, na minha interpretação, vereador, me desculpe, o que o senhor está fazendo, o senhor está tentando travar um embate político. Para concluir, vereador. Para concluir. Travar um embate político numa situação em que a população espera. Então, eu passo isso à população que nos assiste, que o vereador Laércio não quer dar o parecer para que possamos votar esse programa hoje de parcelamento incentivado. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafa Zamprônio. Vai lá, vai lá. É lá, ele falou, ó, o presidente falou lá. Não é lá, presidente? Senhor presidente, a minha questão de ordem é referente à presença da Vossa Excelência, o prefeito, nesta casa. Qual foi a intenção da presença dele e se essa intenção converge com a questão do PPI? O prefeito vê essa casa para entregar o projeto da PPI e discutir também o projeto. Ok. Presidente, para seguir o regimento, encaminho com uma próxima questão de ordem, porque eu estou secretaria nos trabalhos ao lado de Vossa Excelência e eu não posso falar. O senhor pode pedir para qualquer outro vereador falar por extenso qual é o item 1 da pauta de hoje, da sessão extraordinária? Vereador Thiago Surfista. No meio, vereador Thiago Surfista pelo secretário Haddock. Item primeiro, leitura. Item primeiro, leitura e deliberação, votação do projeto de lei número 2613/2019. Institui o programa de parcelamento incentivado, PPI, estabelecendo a redução de juros e multas moratórias provenientes de acréscimos legais, incidentes sobre débitos tributários e não tributários existentes para com a administração pública direta e com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, autor Prefeitura. Muito obrigado, Thiago Surfista. Presidente, gostaria de complementar agora sim a minha questão de ordem. Pode concluir, vereador. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Eu sei que está cansativa a sessão. Eu vou me dirigir principalmente à senhora, o senhor que está nos assistindo pela TV Câmara e nas redes sociais. E também aos guerreiros que estão aqui nas galerias até o presente momento. O vereador Dr. Laércio Santos falou muito bem aqui na tribuna e ao final da fala dele, eu vi que ele foi aclamado, aplaudido pelos senhores que estão aqui. Tendo a acreditar que a maioria, por ser um termo técnico, não entende o que significa PPI. PPI, para vocês entenderem, simplesmente é uma questão da prefeitura que ajuda quem teve um problema com o seu bem, que lutou a vida inteira para ter. Infelizmente, uma questão isolada, o nosso amigo João Dárcio foi chamado de assassino nessa casa. Eu sei que não é o pensamento de 99,9% dos guerreiros que estão aqui nas galerias. Mas, na minha concepção, assassino, perder a vida, o maior desgosto que dá vontade da gente perder a vida é simplesmente perder um bem que a gente lutou a vida inteira por conta de uma dívida com o poder público. E para complementar, presidente, usarei o poder que eu tenho como líder da bancada do PSB. Como líder, vereador. Esse é o maior desgosto que eu tenho, que eu acho que uma pessoa pode ter. E eu já recebi centenas de pessoas, presidente, no meu escritório político, na Avenida Tiradentes, número 2289, ou aqui no meu gabinete, falando que estavam desesperados, que tinham dívidas vultuosas
com esta municipalidade. Então, na minha concepção, para você que está aqui em casa, não é questão de você seguir o regimento que tem até 40 dias ou não. Não é questão de você entender as questões jurídicas ou não. Até porque, senhor presidente, quantos PPIs vieram até essa casa ao longo da vida útil da Câmara Municipal dos Vereadores? Não sou expert em jurídica, mas eu tendo a acreditar que já há uma jurisprudência nesse caso e não tenho que discutir os pormenores jurídicos. O que a gente tem que discutir é o problema do senhor, da senhora que tem um bem, que lutou a vida inteira e quer deixar esse bem para os seus filhos, para os seus netos. E não venha me dizer que problema de dívida é algo de alguém que foi irresponsável, porque uma tragédia na vida de alguém pode acontecer a qualquer momento. Não cabe aos vereadores aqui decidir se a pessoa vai esperar mais um mês ou mais 40 dias para poder pagar uma dívida que tem com a prefeitura. Isso é desumano, isso é insensível, isso é insensato. Então, eu, como líder da bancada do PSB, não aceito esse tipo de argumento. São duas coisas conflitantes, duas coisas que não tem nada a ver, pessoal, que está aqui na galeria e aqui em casa. O vereador tem direito de exigir ser respeitado por quem quer que seja, principalmente pelo prefeito, pelo chefe de gabinete, que eu concordo com as ponderações que foram feitas pelo vereador Dr. Laércio Sandes. Entretanto, nós aqui, representantes da população, temos que ser sensíveis e entender que tem um pai de família, uma mãe de família que está ansioso, rezando, orando para que esse projeto seja aprovado. O projeto não é nenhum bicho de 7 cabeças. O prefeito Guti veio até essa casa para explicar sobre o projeto. E a bancada do PSB, como a maioria dos vereadores, quer votar esse projeto com urgência, porque isso, em detrimento das nossas questões pessoais, não pode estar à frente. Então, essa é a decisão da bancada do PSB, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. O vereador João Darcio retirou o projeto, senhor presidente, da autoria dele sobre sobre o projeto 2190, é isso? Ele não retirou, vereador, ele só pediu para não votar. Pode completar a questão de ordem, senhor presidente? Sim, vereador, pode concluir. Então, a questão de ordem é o seguinte, senhor presidente, eu vi aqui atentamente vários vereadores que desfilaram para essa Câmara hoje, para a tribuna, né, os taxistas que vieram aqui também reivindicar. Eu sei que alguns se exaltaram, mas eu acho que o vereador João Darcio e qualquer outro vereador que se sentiu lesado, achar que alguém lá ofendeu ou ameaçou, na realidade foi uma coisa da boca para fora, não foi de forma nenhuma para poder ofender a moral dele, da família, nem uma ameaça, né? Eu sinto isso, né? E eu vejo o seguinte também, senhor presidente, eles vieram aqui reivindicar, e lá em cima na sala de reuniões, foi pontuado por vários vereadores, várias perguntas, e eles foram respondendo aos presidentes de cooperativa, de sindicato, diretor da Guarucop, etc., para ver se pode fazer uma junção em cima do projeto do vereador João Darcio. O vereador João Darcio, sensível, vai estudar, a casa também vai estudar. Eu, como presidente da Comissão de Trânsito e Transportes, também vou estudar, né, para poder ver essa possibilidade. Sabemos que o país hoje passa por uma dificuldade muito grande. O sistema de Uber veio aí, e na realidade é a nível mundial, e as pessoas precisam de trabalho. Só que essa categoria da Guarucop, ela também tinha o seu espaço, e hoje também a gente enxerga que o mundo mudou. Mas eu vou ser sensível, principalmente para essa categoria, por uma pessoa que foi o Paulo, que é o Berinjelo 028. Meu amigo há mais de 20 anos me pediu para poder realmente estudar e verificar essa situação. E pelo Paulo, que é meu amigo há mais de 20 anos, eu vou estudar e vou verificar. Pode ter certeza que a gente não está aqui para tirar o emprego de ninguém e muito menos diminuir, né, a renda de vocês. Porque a gente vê hoje a categoria dos micros, por exemplo, mas, senhor presidente, que passam por dificuldade, porque não tem condições de pagar o carro, como os senhores também não têm condições de pagar o carro. Nós estamos falando da Guarucop, mas nós temos os táxis que rodam no centro. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, como ali a presidente falou, 100 placas foram depositadas, vereadores. 100 placas foram depositadas porque eles não tinham condições de pagar um prisma. Então, tudo tem que se ver, é uma categoria diferente. Mas pode contar com esse vereador aqui. Eu estou à disposição, principalmente para o meu amigo Paulo aí, tá bom? Beleza? Pelo SICOM, senhor presidente. Pelo artigo 51, vereador.
Senhor presidente, agora falando do PPI, o vereador João Darcio, doutor Lércio Santos, eu acho que a cidade, o Rafa Zamproni aqui, vou pegar um gancho do que ele falou, que na realidade o país hoje passa por dificuldade. Nós temos várias pessoas que precisam pagar suas dívidas, principalmente a cidade de Guarulhos. A cidade de Guarulhos, infelizmente, é um dos IPTUs, vereador Edmilson Souza, mais caros do Brasil. Por quê, vereador doutor Eduardo Barreto? Por causa, simplesmente, do IPTU progressivo. Nós não temos como reduzir. E eu acho que o momento é oportuno. Muitas pessoas que eu conheço querem pagar suas dívidas por N razões. Quanto mais tempo a gente demorar, pior é. Eu entendo o doutor Lércio Santos nessa dificuldade, que positivo. O vereador Lauri pediu para me explicar, até para o senhor e a senhora que está assistindo em casa. PPI é uma forma de pagar as dívidas ativas que o senhor tem de água, de TLIF, taxa de instalação e funcionamento, IPTU, multas com a municipalidade, e aí vai. O que não entra no PPI? Não entra só infração à legislação de trânsito, natureza contratual e indenizações devidas ao município de Guarulhos. Ou seja, por exemplo, os micreiros eles têm uma dívida ativa fabulosa com a cidade de Guarulhos. E eles querem também reduzir suas dívidas. O que a gente tem que fazer? A gente precisa de dinheiro no caixa. Na realidade, a Prefeitura de Guarulhos, se eu não me engano, eu não vi todo o projeto, como o doutor Lércio Santos disse. Mas o projeto nós temos aí, dia 20 de novembro, se não falha a memória, 20 de novembro, primeira parcela, 20 de dezembro, a segunda parcela, ou 20 de janeiro, a outra parcela. 100% no primeiro mês, 90% no segundo mês e 80% no outro mês. As pessoas vão ter até 120 meses para pagar, e aí vai vir uma tabela com uma regressão de porcentagem da dívida, tirando a multa e os juros. Isso, quem tem dinheiro para pagar à vista, fazendo uma conta pela outra, para concluir, seu presidente, vereador, a pessoa deixa de pagar de juros e correção cerca de 25% a 30%. É muita coisa, vereador Thiago Surfista, é muita coisa. Então, vamos ver o que a casa aqui faz. Já são 6 horas da tarde. Eu acho que se tiver um entendimento, dá para a gente votar isso aí hoje. Então, a gente está aqui ansioso para poder votar esse projeto. Ficamos aqui até agora, várias discussões, mas o município precisa andar. Seria isso, presidente. Obrigado. Pela ordem, presidente. Boa tarde a todos. Pela ordem, vereador doutor Alexandre. Presidente, eu também estou muito preocupado com o projeto do governo, a PPI, e eu, mesmo que foi tomado conhecimento hoje desse projeto, eu consegui estudar o projeto e estava disposto a votar favorável ao PPI, que é anistia para a população que está devendo seus impostos. Eu votaria favorável e também gostaria de estudar, junto com a comissão da DUD, que o senhor disse que a comissão não deu parecer. Eu estou aqui, na verdade, presidente, nós estamos aqui há 4 horas. Meia hora só foi deliberado algumas coisas na sessão e por 3 horas e meia foi interrompida a sessão. Eu acho que nessas 3 horas e meia teria dado tempo de a gente sentar com a comissão e discutir o projeto. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a respeitar o regimento interno da casa, que eu sou membro da DUD, eu não sou o presidente. E o presidente tem toda a autonomia de convocar uma reunião extraordinária para nós discutirmos. Isso não foi feito, porque se tivesse sido feito, nós íamos discutir o projeto, que é muito importante, mais do que para a cidade, para a população da nossa cidade. Eu estou aqui por 4 horas esperando essa discussão para poder dar um parecer. E eu, pelo projeto que eu li, eu seria favorável tanto no parecer do parecer do projeto, como o meu voto seria favorável também à anistia. Mas, infelizmente, eu, como sou membro, eu não tenho o poder de convocar uma reunião extraordinária para discutir o parecer desse projeto. A comissão da DUD não deu parecer porque não foi convocado pelo presidente. Mas eu estou aqui para poder ficar, se estou aqui até às 6, eu fico até meia-noite aqui para discutir esse projeto e ainda hoje dar o parecer nele e votar, que o prefeito teve nessa casa, já conversou com ele sobre esse projeto e pediu para que fosse votado ainda hoje, exatamente pela importância para a população da nossa cidade essa anistia. Mas, infelizmente, até agora não foi convocada a reunião da DUT. Por isso que eu não dei o parecer.
Eu sou da reunião, eu sou da comissão da DUT, mas estou concluir, aguardando o vereador. presidente convocar para nós podermos dar um parecer. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. É questão de ordem ou pela ordem? Mas primeiro tem que falar. Quando a gente pede pela ordem, senhor presidente, a gente vai dizer o que é. Pela ordem, Vossa Excelência, me dê a palavra, só assim. A minha questão de ordem, senhor presidente, é a seguinte. Nós temos um projeto, que é o projeto da PPI, que está nessa casa. O entendimento de Vossa Excelência sobre o prazo de 40 dias, qual que é, senhor presidente? Esse prazo deva ser cumprido ou não deva? Essa é a minha questão de ordem. 40 dias. O parecer ou o regimento, vereador? Parecer 10 dias. O parecer são até 10 dias. Não, estou perguntando sobre a análise, projeto de urgência do Executivo. Quantos dias o limite para ser analisado sem entrar automaticamente na pauta? 40 dias. 40 dias. 40 dias. Até 40 dias. Para completar minha questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria de dizer, primeiro, que essa casa ela não pode ter um comportamento de jogar a responsabilidade nas costas de um vereador que está fazendo a defesa do regimento. O vereador não está agindo aqui à margem do regimento. O vereador Laércio Santos, podemos ter 1000 divergências com ele, mas ele está alertando sobre a questão do regimento. Nós não estamos aqui denominando o nome de rua, embora denominar o nome de rua também é uma prerrogativa dessa casa. Nós estamos tratando da vida financeira de muitas pessoas. Imaginem o seguinte, que a gente faça dessa forma, dispense o parecer, vote. Não só o vereador, agora qualquer um de nós e qualquer munícipe pode entrar com uma ação na justiça. E as pessoas já fizeram um acordo e já começaram a pagar. Como é que fica? Aonde que essas pessoas vão conseguir equilibrar suas finanças uma vez que já pagaram? Então chama a atenção dessa casa que, primeiro, nós não podemos ter uma atitude que não seja a atitude do diálogo. O vereador está reivindicando e chamando para ele um direito que qualquer um de nós chamaria, se fosse presidente da comissão. Discordo aqui, vereador Rafa, quando Vossa Excelência diz que a gente não deve se observar o detalhe da lei. Essa casa, por excelência, é uma casa de leis. A gente tem que olhar o detalhe, a vírgula, o número, o parágrafo, a linha, tudo que for da lei, essa casa tem que estar atento. Então, discordo de Vossa Excelência. Nós devemos... É linguagem de sinais, senhor presidente? Entendi. Então, senhor presidente, pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador Essa base do governo, eles arrumam de tudo para tirar a nossa atenção. Senhor presidente, o que eu estava dizendo é o seguinte, nós não podemos aqui tratar um tema tão caro que esse tema, que as pessoas estão aguardando com razão. Eu vou votar favorável, disse aqui aos colegas que me consultaram. Agora, eu não vou votar favorável num projeto que seja feito ao arrepio do nosso regimento interno. A situação que está acontecendo aqui pode acontecer com qualquer vereador nas suas comissões. Discordo também do vereador, nosso colega vereador doutor Alexandre Dentista, que durante as 4 horas que nós ficamos aqui, a comissão poderia ter se reunido. Como é que a comissão, vereador, pode se reunir com a sessão acontecendo? Ou nós estamos lá ou estamos cá. Imagina se todos aqueles que são de comissão resolverem, não, agora vamos fazer uma reunião. Não vai dar quórum. As comissões têm data para acontecer, tem horário para acontecer. Entendeu? Pode ser feito de forma extraordinária, pode se suspender, pode. É o normal? Não deva ser o normal, na minha opinião. O que nós estamos aqui discutindo é algo que mexe com a cidade inteira. E nós não podemos discutir de forma superficial. Se o vereador está reivindicando um tempo maior, e vou dizer também, viu, vereador, presidente, o mesmo tempo que o vereador teve acesso à informação, foi o mesmo que este vereador também. Eu li o projeto. Como leio todos os projetos que vêm para essa casa e para a pauta. Eu li o projeto, eu não tenho divergência sobre o projeto. Aí vocês podem dizer, não, então por que a gente não vota e acaba com isso e já concede, já dá o benefício? Porque existe risco jurídico, porque isso pode ser judicializado. Nós vamos prejudicar uma série de pessoas, no município inteiro, não só aqui. Então chama atenção para que a gente tenha calma, senhor presidente, e fazer um apelo a todas as lideranças que estão aqui.
Se existe uma divergência entre nós, uma divergência sobre o parecer, não vamos apontar o dedo e responsabilizar um vereador. Porque hoje é o vereador Sandes, que é da base. Para concluir, vereador. Como líder da oposição, senhor presidente. Como líder da oposição, vereador. O vereador que é da base, imagina o vereador que é da base tratado desse jeito. Imagina nós, Zé Luiz. Imagina nós como seremos tratados, né? Então, ou seja, eu faço um apelo aqui para que a gente faça essa discussão com calma. Que dia que é hoje? Terça-feira. Nós temos sessão na quinta-feira. É possível, Vossa Excelência, senhor presidente, convocar a extraordinária e até quinta-feira nós resolvermos estas questões de parecer no trâmite normal das comissões. É o apelo que eu estou fazendo aqui. E mais do que isso, outros projetos importantes nós tínhamos na pauta no dia de hoje. E nós não podemos discuti-los. Por quê? Porque, na verdade, a prorrogação de sessões, a suspensão de sessões a cada 30 minutos, nós estamos aqui às 18 horas. Como disse o vereador Alexandre, não tem problema, se precisar ficar até meia-noite, 1 hora, nós ficamos. A oposição já ficou aqui falando sozinha até às 5 horas da manhã. E para nós não tem problema nós continuarmos na mesma. Entendeu? Porque só nós falávamos. O restante não falava, só ouvia. Alguns dormiam, outros ouviam, né? Porque mais tarde dava sono. Então só quero fazer um apelo, que a gente consiga fazer um acordo dessa casa, que a gente faça essa votação na quinta-feira, que a gente transfira a pauta de hoje de projetos importantes para quinta-feira e a gente vote com toda a serenidade. Amanhã, quarta-feira, é possível ter funcionamento das comissões, na quinta-feira pela manhã é possível ter o funcionamento das comissões e a gente consegue chegar a um bom termo aqui. Se não, senhores vereadores e vereadoras, eu quero dizer que o Executivo, na minha opinião, já interferiu demais no processo legislativo. Hoje eu ouvi de um taxista que estava na reunião, que ele disse o seguinte, que o prefeito pediu um prazo de 180 dias para discutir determinado assunto com eles. E ele disse, ontem nós tivemos uma reunião, faltam 2 dias para completar os 180 e não tivemos nenhuma resposta. O governo, eu imagino que tenha muita coisa para fazer na cidade, como tem. Se a gente pegar pelas reclamações, tem muita coisa para ser feita. Mas um assunto tributário como esse, de uma prefeitura que alega que precisa desses recursos para dar continuidade às suas obras, às suas ações, é tratar de forma muito desleixada. É tratar de uma forma muito superficial. É tratar de uma forma de dizer, olha, a hora que a gente mandar, os 34 estão lá esperando. A hora que mandar, chegou, tá bom. Não pode ser desse jeito. Eu não teria nenhum problema hoje de votar, mesmo chegando em cima da hora, não teria problema. Mas se há divergência jurídica entre nós, que não é política, eu não ouvi nenhum vereador, nenhuma vereadora dizer, vou votar contra o projeto que a gente acaba chamando de anistia, que não é o termo correto, mas PPI fica pior ainda, porque quem nos vê em casa não sabe o que, não tem obrigação de saber o que é PPI, que na verdade é para que a gente tire juros e multa das dívidas, daqueles que têm dívida com a prefeitura, ajuizadas, não ajuizadas em dívida ativa, negociadas e não negociadas. Então, ou seja, eu acho que a gente tem que ter aqui, primeiro, o bom senso. A população vai compreender exatamente o nosso argumento a partir do momento que a gente estiver falando a verdade. Existe dúvida jurídica sobre isso. E nós vamos responder. Eu já vi votação nesta casa onde nós alertamos, existe dúvida jurídica. Da forma que está se encaminhando, não é possível. E depois o Executivo mandou para cá o projeto, alterando o próprio projeto que originou pelo chefe do Executivo. Então, gostaria de deixar bem claro aqui, nós não temos nenhum problema de continuar essa discussão. Porém, senhor presidente, para ser coerente, ou a gente cumpre o regimento e o prazo do regimento, ou nós vamos deixar uma porta aberta para questionamentos judiciais de todas as ordens. Para encerrar, esta casa, nós nem queremos debater por aí, essa casa tem uma comissão que investiga os grandes devedores. Se nós fôssemos aqui levar a ferro e fogo para impedir, para inviabilizar qualquer tipo de votação, porque teoricamente o governo vai ter mais recursos para fazer mais coisas, nós queremos que o governo faça. Quem está sofrendo é o povo na falta de medicamento. Quem está sofrendo é a população quando não tem atendimento adequado na assistência social, na saúde ou em qualquer outro lugar. Então, se tiver recursos, se os recursos entrarem, que sejam utilizados. Para nós não é esse problema. Nós não estamos aqui utilizando o argumento de que, olha, como é que vai ficar os grandes devedores? Tem uma comissão analisando. Esses grandes devedores também poderão participar? Nós poderíamos pegar esse discurso e ficar aqui 3 horas
batendo e falando sobre isso. Nós estamos optando por não fazer. O que eu vi aqui hoje foi a maior parte das falas da base do governo. Se tem alguém, ou se tem alguns aqui, que tentaram obstruir, que eu não acredito que tenha acontecido, não foi da oposição, justamente em respeito ao projeto que vai beneficiar a população. Estamos com o coração tranquilo, podemos continuar o debate, mas queremos lembrar que, antes de qualquer coisa, devemos nos respeitar enquanto instituição, enquanto Casa Legislativa. Não pode ser do jeito que está. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Pela liderança do governo. Pela liderança do governo. Vereador, só um minutinho só. Peço para o vereador Rafa Zamprono substituir rapidamente. Pela ordem, doutor Eduardo Carneiro. Pela liderança do governo. Pela liderança do governo. Obrigado. Bom, eu sinceramente acho lamentável o que está acontecendo hoje. Acho que a política, fazer um embate político e travar uma sessão vai até um determinado momento. O que é feito aqui hoje, vereadores da oposição, do Partido dos Trabalhadores, todos os vereadores presentes, prontos para votar o projeto do PPI. Numa decisão monocrática, numa decisão individual do vereador Laércio, simplesmente não se votou. A que ponto nós chegamos? Num parlamento que se diz democrático, onde um vereador impõe a sua vontade sobre 33 vereadores. A que ponto nós chegamos? E eu faço uma discussão e uma discussão com os vereadores. Cabe ao vereador, presidente da comissão, chamar uma reunião da comissão. Se 2 vereadores que fazem parte dessa comissão querem a reunião de urgência para apreciar o projeto, por que um vereador, por ser presidente, impede a reunião para se avaliar o projeto? Onde está a democracia? Onde 2 vereadores, a comissão é composta de 3 vereadores. 2 vereadores são favoráveis a avaliar o projeto para ser votado, o qual a população tem amplo interesse. Como pode, numa casa democrática, um vereador travar a sessão? Simplesmente não vota porque o vereador está com birrinha com o governo, está com mimimi com o governo, está com mimimi. Então, esta casa precisa avaliar, precisa refletir. 33 vereadores prontos para votar o projeto. Um vereador, não vai votar porque eu não quero, porque eu não vou dar o parecer de urgência. Se amparar no regimento, existe aquela máxima, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Existe isso, né? Pode fazer analogia. Pode fazer essa analogia. Usar o regimento, usar a lei orgânica, é para o bem, não para o mal. Se amparar legalmente no regimento e nos artigos da lei orgânica, para atrapalhar a votação de um projeto de interesse da população. Realmente eu não esperava isso de um vereador estudioso, como o vereador Laércio Saydes. É no mínimo de se esperar que nós tenhamos bom senso. Sempre se fala, lei do bom senso. O bom senso muitas vezes tem que prevalecer mesmo em situações conflitantes. Sobretudo em situações conflitantes. Então, vereador, respeito o seu posicionamento. Discordo em gênero, número e grau. Discordo.
Não pode um vereador numa casa legislativa democrática, um vereador por uma decisão individual, por mimimi, por briguinha, com o governo, travar uma votação. O próprio líder da oposição disse, os vereadores do PT iriam votar favorável. Vamos perder alguns dias. Vereador Laércio, eu rogo o seu bom senso. Voltar atrás não é nenhum pecado. Isso é sinal, isso é um comportamento dos grandes homens, de saber retroceder. Muitas vezes nós temos que retroceder um passo para dar 2, 3, 4 passos para frente. Agora, se amparar no artigo da lei orgânica, se amparar no regimento para prejudicar a população, realmente é um dia lamentável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pela ordem, presidente. Antes da questão de ordem que foi impetrada aqui, peço para que nosso presidente, professor Jesus, reassuma o trabalho desta casa. Questão de ordem, vereador Laércio. Senhor presidente, o líder do governo fez referência a esse vereador que eu estou com mimimi, entre aspas, com o governo. Sim, vereador. Sim, vereador. Para completar, senhor presidente. Doutor Eduardo Carneiro, o senhor sabe que isso não é regimental, essa sua colocação. É antirregimental. Se o senhor não sabe, consulte a sua assessoria, ou quem quer de direito, editoria de plenário, mas não é regimental. Eu com mimimi? Para com isso, doutor Eduardo Carneiro. Eu estou aqui para completar meu segundo mandato. Não estou me preocupando se eu vou disputar a eleição, se eu vou para terceiro, quarto. Eu estou para cumprir o meu mandato. E se o Pai do Céu disser que aqui termina o meu segundo mandato e eu não sigo vida política, pois tenha certeza disso. Pois tenha certeza disso. Não queira jogar a população contra esse vereador. Eu não tenho medo. Agora, se a gente for partir para o embate, não tenha a menor dúvida que eu vou vasculhar todas as cagadas que estão acontecendo no governo. Todas as falhas que estão acontecendo no governo. Não tenha a menor dúvida disso. Eu não estou com conversa fiada, mimimi, coisa nenhuma. A lei me garante. O regimento interno me garante, a lei orgânica me garante. Por que que o governo não encaminhou esse PPI em junho? Por que que não mandou antes? Ele já sabia dessas questões. O senhor se recorda, quando a gente estava lá no Mônaco com o prefeito? Eu fui um dos que falei para ele ter feito isso naquela época. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente. E não só isso. Anistia imobiliária também. Então não venha aqui com as falhas do governo e a demora, para concluir, senhor presidente, não venha aqui com as falhas do governo e a demora querer jogar nas costas desta casa. Eu não me curvo a esse tipo de capricho. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, qual o número do projeto que foi encaminhado a essa casa, a data que foi encaminhada e do que se trata esse projeto de PPI, presidente? O número do projeto é 2613/2019 e deu entrada quarta-feira passada. Quarta-feira passada, vereador. Para concluir minha questão de ordem, presidente. Vamos concluir, vereador. Presidente, nós temos aqui na Câmara Municipal um projeto enviado pelo Poder Executivo que trata, vamos dizer popularmente falando, de anistia de multas e alguns
outros perundicalhos que a gente tem na nossa cidade que o projeto também aborda. Presidente, a gente não pode deixar aqui de ter paciência, principalmente nesse momento, e sabedoria na discussão, porque eu tenho um posicionamento aqui de não concordar com o líder do governo, presidente, apesar aqui de alguns momentos descontraídos, quando diz que um vereador, seja ele vereador ou vereadora, fique com o mimimi aqui na casa. Com todo o respeito que eu tenho ao líder de governo, mas eu não concordo com esse tipo de linguagem usada aqui nessa tribuna, principalmente se referindo a um vereador. Que tem o prestígio que tem de todos os pares aqui, como é o caso do vereador Dr. Lércio Santos. Essa manobra que o vereador se coloca a fazer, nada mais é do que uma manobra regimental, política, onde está calçada no regimento interno e na nossa lei orgânica do município. Isso o assiste. Mas também faço aqui uma consideração à parte. Pelo 51, presidente. Pelo artigo 51, vereador. Uma consideração à parte de que eu também gostaria muito que esse projeto tivesse agilidade na apreciação e na votação dessa Câmara Municipal, porque o momento econômico que o nosso país passa, toda e qualquer ação que uma cidade se propõe a fazer para aumentar a arrecadação dos seus cofres é salutar, porque nós passamos por um momento econômico na nossa nação muito preocupante, onde os últimos dados do PIB trimestral quase nos mostra uma notícia de recessão técnica, mostrando diminuição de arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais. Com uma brilhante atitude política tomada pelo governo do senhor Michel Temer, para não falar outra coisa, de desvinculação de receita da União, que diretamente prejudicou grandes municípios, como é o caso da cidade de Guarulhos, porque diminui também as nossas receitas. Então é um projeto que eu me solidarizo ao Poder Executivo, para que possamos dar agilidade nessa votação. Me coloco aqui favoravelmente ao projeto. Mas, presidente, nós não podemos aqui também nos surpreendermos com o fato de projetos do Poder Executivo chegarem aqui à casa com curto espaço de tempo a serem analisados e deliberados. Ou é a primeira vez que isso acontece? Essa é uma situação sui generis? Nós sabemos que não é. Estou no segundo mandato e, para concluir, presidente, quantas e quantas vezes essa casa se posicionou também no último governo, quando vinham projetos de grande envergadura para serem discutidos na cidade e que chegavam à apreciação para a Câmara Municipal, que nem tempo hábil nós tínhamos para fazer. Então isso não é sui generis, isso não é novidade, isso acontece, e com um projeto de tamanha envergadura como esse que está em pauta, é salutar o modus operandi, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo. Eu verifico, senhor presidente, do plenário que não há quórum para dar continuidade à sessão. Solicito a Vossa Excelência que encerre a sessão. Ok, vereador. Só um minutinho só. De quórum. Um minutinho só, vereador. Convoco sessões extraordinárias, contas necessárias até sua fase final, para quinta-feira, dia 5 de setembro, para a discussão do projeto 2613/19, PPI, 2190, estrutura da Prefeitura, 244119, Programa de Música nas Escolas, 2504/19, abertura de crédito adicional, e o 2577/19, estrutura da Câmara. Como não há quórum, dou por encerrado a presente sessão.
Olá para você que estava acompanhando a 18ª sessão extraordinária. O presidente da Câmara, vereador Jesus, ele cancelou a sessão porque não havia número suficiente de vereadores para dar continuidade aos trabalhos sobre as sessões extraordinárias. Nenhum dos projetos foi apreciado, nenhum dos 5 projetos da Prefeitura e dos outros projetos, um da mesa da Câmara, outro apresentado pelo vereador, foi apreciado. E o que acontece? Na próxima sessão, o vereador, presidente da Câmara, vereador Jesus, ele convocou novas sessões extraordinárias para a próxima quinta-feira. Nessa sessão, devem ser apreciados aí, devem ser discutidos e votados o projeto que institui o PPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado. É um projeto que propõe o parcelamento de débitos de impostos como o ISS, o IPTU e também conta de água, justamente com redução de juros e multas, e em alguns casos, inclusive, a anistia desses juros e multas. Esse projeto ele gerou bastante discussão aqui na Câmara. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, o vereador Dr. Lécio Sandes, do Democratas, ele disse que não daria o parecer, que ele teria tempo para isso, pelo menos 40 dias, para avaliar o projeto e para dar o parecer. Houve uma discussão sobre essa questão, então o projeto ficou para a pauta da próxima quinta-feira, da próxima sessão extraordinária. Bom, outro projeto que entra na pauta da próxima sessão extraordinária é o projeto que altera a lei que dispõe sobre a administração, estrutura organizacional e quadro de servidores da Prefeitura. O projeto que institui o programa Música nas Escolas também passou para a pauta da próxima sessão extraordinária na quinta-feira. Outro projeto que ficou para quinta-feira é o que abre crédito adicional especial de R$500 mil para a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. Bom, esses foram os projetos que ficaram, além disso, da Prefeitura, e no caso tem um projeto também da mesa da Câmara, que altera a estrutura administrativa e organizacional da Câmara. Também ficou para quinta-feira. Um outro projeto que estava na pauta também, que é o projeto do vereador João Dárcio Ribamar Saque, que cria o serviço privado Premium Luxo em Guarulhos. Esse projeto também foi motivo de debate e de suspensão, porque alguns representantes aí do serviço de táxi questionaram vários pontos do projeto. O vereador achou melhor não votar esse projeto nessa sessão, mas ele também não entrou na pauta da próxima sessão extraordinária. A próxima sessão está marcada aí para próxima quinta-feira. Então esse é um resumo aí do que aconteceu nessa sessão, 18ª sessão extraordinária. Agradeço a sua audiência e até breve. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.